Voltando aqui com o nosso Cidade Alerta. Pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. E a partir de hoje, você acompanha os principais crimes que aconteceram na nossa região. Você vai ver agora a retrospectiva de 2024. Olá, boa noite para você que acompanha o Cidade Alerta. 2024 foi um ano de grandes acontecimentos e histórias marcantes que impactaram a vida dos moradores da nossa região. E a Record esteve presente narrando esses fatos com a isenção e a credibilidade do nosso jornalismo. Sempre com o olhar de quem acompanha de perto a notícia. São os nossos repórteres que vão reviver esses momentos. Hoje vamos mostrar uma tentativa de feminicídio que ganhou repercussão nacional e a explosão de uma fábrica de produtos químicos que deixou mortos e feridos. Em outubro, um caso de tentativa de feminicídio abalou a região. Amanda foi brutalmente atacada pelo ex-marido, mas a mãe, com coragem, salvou a filha e a neta. Fui atrás da família, trazendo uma história de dor e de luta por justiça. Amanda foi vítima de uma tentativa de feminicídio. O feminicídio é uma morte violenta de uma mulher simplesmente pelo fato dela ser mulher. Esse caso aconteceu em Franca e nossa equipe aqui em Ribeirão Preto foi acionada porque a família da Amanda é de Ribeirão Preto. Ela sempre morou aqui, mas depois do casamento passou a morar com o marido e os filhos em um apartamento em Franca. Então a primeira notícia sobre o crime era de que a gente teria que falar com o irmão da Amanda, que estava aqui em Ribeirão Preto, porque a mãe estava acompanhando a Amanda no hospital, já que ela foi hospitalizada. Então a gente foi sabendo da história, poucos detalhes da história, e quando a gente se envolve com a família, todo caso a gente se envolve bastante, toda a história, a gente entra na história, né? Mas quando a gente tem contato com a família, essa aproximação é ainda maior. Então eu fui para falar com o irmão dela, a equipe de produção, conversou com o irmão por telefone e ele foi para receber a gente na casa dele. Só que até então, ele não queria falar porque ele estava com medo. Então a informação que chegou para mim é que ele estava com medo de falar, mas que ele iria me receber, mas que a partir dali dependia da conversa que eu teria com ele para saber se de fato ele se sentia à vontade para falar. Então eu fui sabendo que ele não queria dar entrevista porque estava muito preocupado com a irmã, preocupado com o agressor e a família estava muito emocionada, então não queria falar. E eu fui até lá para convencer o irmão de falar, para que ele falasse, contasse o que estava acontecendo. Quando eu cheguei na casa, ele mora num apartamento, ele desceu, veio até o portão, me recebeu e a partir dali, conversando com ele, ele já se mostrou ali com vontade de falar. Ele queria colocar para fora aquilo que ele sabia do caso. Ele queria muito matar minha irmã, ele queria matar as três, mas a minha irmã era o principal alvo dele. Ele puxava o cabelo dela, puxava o braço dela e minha mãe toda hora puxando ela de volta, tentando proteger ela e a neta. E ela não conseguiu proteger tudo. A luta dessa mãe pela justiça é um exemplo de coragem. A gente foi nessa luta corporal, a Amanda, ela lutou bravamente, ela pedia, ela implorava para ele parar, que ela era a mãe dos filhos dele. Fernando, para. E ele não parou. Falei da Aurora. E ele tava, um olhar que eu falei que ele tava obstinado. Um olhar obstinado, ele tinha certeza e ele fazia assim com a faca para entrar com a faca. Começou com muito amor, muito afeto, começaram as agressões verbais, principalmente, começaram algumas agressões físicas. Eu acho que muitas vezes, quando a gente está dentro de um relacionamento, a gente não percebe a questão do estupro também, sabe? E a gente acha que a gente tem que fazer o que tem que ser feito dentro do casamento. E não é assim. Eu estive com ela e sua dor é real, mas sua esperança de ver a justiça sendo feita é ainda maior. A Amanda, quando ela me recebeu depois da cirurgia, ela já estava com outra cabeça. Ela estava falando da luta das mulheres, que ela quer ajudar outras mulheres que também são vítimas da violência. E é isso que a gente traz, né? Esse é o nosso papel,
A gente traz aqui histórias muitas vezes graves, muitas vezes emocionantes, mas que muitas mulheres não sabem que estão passando. Isso é importante, porque a Amanda contou cada passo da vida dela pra gente. E as pessoas, às vezes, a mulher está passando isso em casa e não percebe. E é importante que procure ajuda, procure apoio, que denuncie, porque a gente vê ali muitos casos de feminicídio. Hoje, além de eu querer ficar bem para minha família, para os meus filhos principalmente, eu quero estar bem para poder, hoje eu não digo ajudar, mas dar o meu depoimento para eu conseguir passar, transmitir a minha história para que outras mulheres não passem pelo que eu passei. Outubro também foi marcado por uma tragédia em Sertãozinho, quando uma explosão causou grande destruição, deixando vítimas e famílias devastadas. A causa ainda está sendo investigada, mas o impacto foi imenso. Eu estava passando por uma avenida de Ribeirão e vi uma viatura do Corpo de Bombeiros passar. E como a gente acompanha casos policiais, esse tipo de ocorrência, a gente já sabe quando a viatura sai em alta velocidade, quando é um caso grave. E eu percebi que era uma situação grave, só que até então não sabia o que era. E aí eu fui para casa, eu ainda não estava trabalhando e eu recebi uma mensagem logo que eu cheguei em casa. E era um bombeiro me informando o que tinha acontecido. E naquele momento ele falou assim, ó, são 30 pessoas feridas, é uma situação grave, um incêndio incontrolável. E aí eu já avisei a nossa produção e vim para o trabalho, porque eu entraria logo em seguida, e vim para a TV e já avisei nosso cinegrafista que ainda não tinha se chegado ainda. E mobilizei a equipe para que a gente fosse imediatamente para o local. A gente estava com a programação ao vivo ainda, o Balanço Geral, porque foi perto do meio-dia que o acidente aconteceu. E aí a gente chegou rapidamente, já pegou o equipamento que transmite ao vivo, o Multilink, e já foi imediatamente para o local, sem saber a situação do local. A gente está aqui no local onde essa explosão aconteceu agora há pouco. É uma empresa de produto químico e um caminhão carregado com cloreto de sódio acabou explodindo dentro da empresa. A gente vê o empenho agora de equipes do Corpo de Bombeiros, caminhões, e essa correria aqui por conta do fogo que ainda é muito alto e do produto químico que se espalha pelo ar aqui no Distrito Industrial de Sertãozinho. A Polícia Militar está tentando isolar a área, os trabalhadores estão oferecendo, inclusive máscaras, a nossa equipe já colocou máscaras, policiais militares, toda a equipe por conta do vazamento aqui no local. Foi uma correria na hora, né? Isso. O senhor tirou os animais? Eu estava deitado, mas deu umas explosões que até os forros caiu tudo das terras dentro de casa. Levantei correndo, né? Achei que era um tornado, alguma coisa. A gente está vendo aí, o Leona estava falando, essa casa que a gente está aqui, que o Leona vai mostrar agora, fica bem ao lado da empresa. A gente vê que o telhado caiu e ele está me passando essa informação, porque eu estou aqui no quintal e ele consegue ver ali, consegue visualizar esses tambores da empresa que acabaram voando aqui para a residência, e a residência foi toda atingida, né? O telhado caiu, então assim, é aquilo que a gente já adiantava, vai precisar interditar a área. A gente vai terminando aqui, né, mostrando essa situação, o cenário de momento aqui no Distrito Industrial de Sertãozinho, ruas fechadas. Só para a gente ter uma ideia, olha só, a gente conseguiu agora há pouco passar nesse quarteirão aqui para chegar até aqui. Mas a Polícia Militar colocou essa faixa de isolamento a partir daqui. Então, para chegar na empresa, a partir desse momento, são 2 quarteirões. E aí, na parte de cima, mais 2. Então, toda a área, todo o distrito industrial está isolado para evitar que as pessoas se aproximem. Amanhã, no segundo episódio da nossa retrospectiva, vamos reviver um caso marcante que voltou a ser notícia em 2024. O desaparecimento do menino Wesley e o confronto entre criminosos e policiais que terminou em 4 mortes. São histórias que marcam, né, o nosso Cidade Alerta, de tantas ocorrências que nós acompanhamos, né? Fica ligado, a gente vai trazendo para você aí no nosso Cidade Alerta essa retrospectiva, relembrando os principais fatos.